Olá, bereanos! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Então, se você está aqui com a gente, então seja muito bem-vindo aqui ao início do nosso canal. Hoje é dia 1º de maio de 2025. Será que nós vamos estar aonde no dia 1º de maio de 2026? Eu espero que nós, se Cristo não voltar até lá, obviamente, que nós estejamos muito interessados pela palavra, amando mais a Jesus, amando, meditando na lei do Senhor de dia e de noite, como o salmista diz lá no Salmo 1º, né? Então, nada mais justo, né? Já que o canal chama Bereanos, explicar por que que esse nome foi utilizado aqui para dar aqui voz aqui ao nosso canal. E aqui eu vou apresentar, já deixei aqui preparado, o versículo bíblico que inspirou aqui o nosso canal, que é o versículo que está lá em Atos 17, no versículo 11. E aqui, olha, eu tenho até uma Bíblia aqui, eu gosto de ler na Bíblia mesmo, né? Bíblia de papel, eu gosto de estar fazendo a leitura, o estudo aqui, mas para facilitar a nossa compreensão, vou deixar o texto aqui para que todos façam o acompanhamento, tá bom? Antes aqui de ler o texto, importante explicar que bereano significa aquele que vem de Bereia. Igual, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, então eu sou Belo Horizontino. A minha esposa é de Barbacena. Então, ela é o quê? Barbacenense? Eu vou perguntar para ela depois. Barbacenense, barbaciano, eu não sei. Responde aí nos comentários quem nasce em Barbacena é o quê? As minhas filhas são parauapebenses, né? Nasceram aqui em Parauapebas. Elas são paraenses, né? Eu costumo chamar elas de pebinhas de açúcar, né? Tem um jornal aqui na cidade com esse nome, mas é uma brincadeira que eu faço com elas, né? Então, bereano é aquele que nasceu ou aquele que veio de Bereia. E me fala aqui, de onde é que você vem, qual o seu nome, o nome da sua cidade. Na sua cidade, por exemplo, eu sei que quem nasceu no Rio de Janeiro capital é carioca, não é isso? E quem nasceu no Rio de Janeiro, mas não é na capital, é fluminense. Me corrija se eu estiver errado, né? Então, tem essas variações, né? Capixaba, quem nasceu no Espírito Santo. Então, fale aí de onde é que você é. Eu vou ficar muito feliz se eu souber que essa mensagem aqui está chegando a muitos lugares, né? A muitos destinos. Então, lendo aqui o texto de Atos 17, verso 11, a Bíblia nos diz o seguinte: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, vejam só, eu não vou entrar aqui no contexto geral do período anterior e posterior à entrada de Paulo e Silas ali em Bereia, mas é importante que os bereanos aqui saibam que Paulo e Silas tiveram uma experiência de uma prova, de uma luta, numa cidade anterior chamada Tessalônica. E quando ele chegou em Bereia, ele percebeu a receptividade dos bereanos, né? Quando a palavra do Senhor foi transmitida ali aos bereanos, eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez. Então, avidez tem uma outra tradução que diz assim: receberam a palavra de bom grado. E avidez também significa sede, né? Com muita dedicação. Então, eles tinham sede da palavra de Deus. Eles tinham sede de ouvir aquilo que vinha do alto, a mensagem do evangelho. E eu faço essa pergunta para você. Você tem avidez? Você tem esse desejo, essa dedicação? Você tem amor pela palavra de Deus? Se você ainda não despertou para leitura, para meditação, inclusive nós vamos fazer no nosso perfil do Instagram um comentário sobre o Salmo 1, que fala sobre a meditação na lei do Senhor, que não é simplesmente ler ali a Torá,
para o judeu, né? Mas meditar é muito mais do que isso. Então, se você ainda não foi despertado, saiba que esse canal aqui é a resposta de Deus para que você possa meditar mais na palavra, amar mais a palavra, amar mais as escrituras, ser ávido, ser sedento, ser dedicado à leitura da palavra de Deus. Então, continuando aqui, por que que eles eram nobres, né? A nobreza deles não estava no sangue deles, em algum tipo de realeza humana, na descendência, na tradição, na cultura local, de jeito nenhum. A nobreza dos crentes de Bereia era porque eles receberam de bom grado, com toda a avidez, a palavra do Evangelho. E continuando aqui, os crentes de Bereia não só receberam a palavra com avidez, com dedicação, com sede, mas também examinavam as Escrituras, seguindo aquilo que Jesus disse, né? Examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. E às vezes a pessoa fala assim: eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí nós temos muitos profetas hoje, né? Infelizmente, alguns que não dizem aquilo que vem da parte do Senhor, confiam em seu próprio coração. E às vezes a pessoa fica esperando que o profeta fale com ele aquilo que Deus quer falar com ele. Você quer ouvir a voz de Jesus? Você quer ouvir a voz de Deus? Olha aqui a resposta, ó. Leia a palavra de Deus. Quando você examina as Escrituras, é a profecia de Deus, é a voz de Deus, é Jesus se revelando ao seu coração. Então, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, foi o que disse Jesus. Então, quando você lê a palavra, você está ouvindo a voz do Senhor. Então, os bereanos, você quer ser nobre? Então, receba a palavra de Deus de bom grado, com avidez. Examine as Escrituras. E aqui tem um detalhe: todos os dias é o nosso maná diário, é o nosso alimento espiritual. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando nós lemos a palavra aqui, nós ouvimos a voz do Senhor, né? Então, examinar as Escrituras todos os dias. E aqui um outro ponto importante, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, se você tem dúvida sobre alguma doutrina da sua igreja, se você tem dúvida sobre alguma doutrina que você leu na internet, se você leu algum livro e ficou com alguma curiosidade, se alguém disse alguma coisa para você, se alguém falou alguma coisa que você desconfiou, ficou na dúvida, é isso mesmo? Não é? Não fique com essa dúvida, não. Leia a palavra e Deus vai te revelar todos os segredos. Por quê? Porque quando você examina as Escrituras, quando você confere se essas coisas são de fato assim, então você está sendo um servo, um crente bereano, uma pessoa nobre, porque a nobreza vem do exame das Escrituras. Amém? Então, esse versículo aqui, ele foi o fundamento, ele foi a nossa inspiração para criar esse canal. E aqui nesse canal, nós queremos falar sobre Bíblia, nós queremos falar sobre a palavra de Deus, queremos trazer aqui exegese, interpretação bíblica, traduções variadas da palavra do Senhor. A gente vai trazer estudos, a gente vai trazer devocionais, a gente vai trazer assuntos de todos os tipos, todos voltados para a palavra de Deus. A gente vai examinar as profecias, ver aquilo que é profecia verdadeira, ver aquilo que é profecia falsa. Então, se você tem essa avidez, se você tem esse desejo sincero, genuíno de conhecer mais da palavra de Deus, se inscreve aqui no nosso canal. Então, eu tenho até como compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui que eu tô aprendendo ainda, viu, pessoal? Tem um pouquinho de paciência comigo. Olha aí, ó. Bereanos, né? Então, se inscreve aqui no nosso canal e seja um bereano. Alcance essa nobreza, não pelo que nós somos, não pela nossa cultura, não por aquilo que nós falamos ou pensamos, mas pelo exame das Escrituras que vai nos levar para mais próximo de Cristo, né? Então nós aprendemos com a palavra, aprendemos com homens de Deus que escreveram também,
que fizeram comentários, que estudaram, e é óbvio que nós fazemos também um julgamento, né? Sempre comparamos com a palavra de Deus, se essas coisas são de fato assim. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa, confere na palavra e assim você vai ser um crente nobre, né? Alguém que alcançou essa excelência de ser nobre pelo exame das Escrituras, tá bom? Então, curta, comente, compartilhe, continue aqui com a gente que a gente vai trazer muito conteúdo toda semana, quem sabe todo dia, né? Então, vamos ver a reação das pessoas, os assuntos, o que você quer aprender da palavra de Deus, dúvidas que você tenha. Então, fique à vontade para comentar aqui embaixo e eu quero muito conhecer você. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo mais da palavra de Deus e o Senhor vai descedentando a sede da nossa alma, tá bom? Então, Deus te abençoe, continue com a gente e até o próximo vídeo. Até mais.